Boa noite, povo de Deus. Graça e paz a todos. Pode tomar o seu assento. Louvamos ao Senhor por mais uma rica oportunidade que Ele nos permite subir no altar para estar ministrando a gloriosa palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, quarta dia ensino da palavra de Deus, e essa mensagem eu já dei um spoiler no culto de sexta-feira, e estávamos aqui reunidos e o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra, e a gente começou a falar um pouquinho a respeito desse importante tema. E nós vamos procurar nos aprofundar um pouquinho mais e entender aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Amém? A Bíblia, ela tem várias metáforas, ela tem várias maneiras de ilustrar algo da parte de Deus ao nosso respeito. Nos leva a entender de que, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida no altar do Senhor, aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia nos fala ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, que somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Glórias a Deus. E é muito lindo você reconhecer, é muito lindo você, estar andando na rua e você ser reconhecido por algo diferente. Eu moro ali próximo do terminal central e naquela época não era terminal ainda, mas sim a rodoviária de Jundiaí, eu trabalhando em São Paulo. Todo dia de manhã eu atravessava a rua e ia em direção à rodoviária para pegar o ônibus e ir para São Paulo, E eu tinha acabado de ser separado para ser consagrado pastor, e eu estava ali, tinha um quiosque, muito comum nas rodoviárias, um quiosque de café. Eu parei ali para tomar um café enquanto o ônibus, o povo subia, e eu estava ali, a menina olhou para mim, a atendente, e falou: "Você é pastor, né?" Eu falei: "Quem te falou que eu sou pastor?" Eu não tinha nem sido consagrado. Ela falou: "Não precisa saber, não precisa, Por quê? Porque o seu perfil mostra que você é diferente." E todo dia eu parava ali, eu nunca tinha comentado nada com ninguém, nunca tinha, Eu falei: "Olha, louvado seja Deus, porque você está dizendo algo da parte de Deus." Ela falou: "Você tem um brilho diferente." Amém. É isso que eu precisava, Já ganhei o dia, Já ganhei o dia, porque é muito lindo, você ser reconhecido como um homem, como uma mulher de Deus. Amados, e a gente, quando aplica a palavra do Senhor em nossas vidas, a mudança que Deus faz é notória para todo mundo. A gente começa a andar, a fazer algo que a gente não praticava, e o que está acontecendo? Você mudou seu jeito de falar, você até mudou seu jeito de andar, de vestir. O que é que está acontecendo na sua vida? Aí você vai poder falar: "Eu tive um encontro com Cristo e Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história." Foi, a oportunidade que você teve de falar do amor de Cristo para aquela pessoa. Amém? Glórias a Deus. E é interessante que a Bíblia fala em várias metáforas a nosso respeito. Olha o que diz em Romanos 8,17. Não precisa abrir não, que eu vou citar vários pontos,
vários textos bíblicos que você vai entender. A Bíblia nos fala que nós somos filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo do seu reino. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso número 20, ela fala que nós somos embaixadores de Cristo, representante legal. Você sabe qual é a função de um embaixador, né, brasileiro em outros países? É o porta-voz, é o representante legal da nação, né, brasileira naquele outro país. É um território brasileiro. Agora imagine você sendo o embaixador de Cristo. A autoridade que está sobre a sua vida. Amém? Glórias ao Senhor. Somos embaixadores, ou seja, representantes legais do Senhor. A Bíblia também trata, em vários textos bíblicos, de que nós somos servos do Senhor. Estamos sempre prontos a servir o Senhor em tempo e em fora de tempo. Só nos falta, né, a oportunidade para falar do amor de Cristo. Agora olha que lindo o que a Bíblia diz em João, no capítulo 10, 11. Que nós somos ovelhas. E buscando um pouquinho mais a característica da ovelha, ela é dócil, ela é mansa, ela é obediente, ela conhece a voz do seu pastor, e o seu pastor a conhece a cada uma das suas ovelhas. 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 3, fala também que nós somos soldados, verdadeiros guerreiros, prontos para miliciar na obra do Senhor. Parece até um paradoxo, não é? Aliás, parece não, é um paradoxo. Por quê? Porque ora nós somos ovelha e ora nós somos guerreiros, para trabalhar em prol do reino do Senhor. Fazemos parte desse exército e olha, eu vou te falar algo mais importante ainda. Nós não fomos alistados. O Senhor Jesus nos convocou e nos alistou para fazer parte desse grande exército. Amém? Pois bem, vamos aprofundar um pouquinho mais? Então abra comigo agora a sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso 10. Quem trouxe Bíblia dá glória a Deus, e quem não trouxe, olha no telão. Amados, olha o que diz o texto bíblico. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Havendo feito isto, ficai firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com toda a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados seus pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Orando em todo o tempo, com oração
súplica no Espírito, vigiando nisso em toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Amém? Glórias a Deus. Tem mais uma mensagem? Se prepare. Estamos em guerra. Amados, a todo momento nós somos bombardeados. A todo momento a gente está incomodando alguém. Esse alguém que nós incomodamos não quer ver a sua paz, não quer ver a sua felicidade, não quer ver você desfrutando de tudo aquilo que Deus conquistou através do seu sacrifício. Ele vai te perturbar, ele vai fazer de tudo para que você se desvie, para que você se enfraqueça, para que você não dê crédito na palavra do Senhor, para que você não pratique aquilo que o Senhor diz ao seu respeito. E foi justamente esse conselho que o apóstolo Paulo deu para a igreja de Éfeso. Todos nós conhecemos um pouquinho da biografia desse homem. Aliás, nós temos muito falado nos últimos cultos e também na escola bíblica um pouco da biografia desse homem. E nós podemos entender de que a partir do momento em que Paulo entregou a sua vida no altar do Senhor, a sua vida mudou. A sua vida foi transformada. Ele de apedrejador, agora ele passa a ser apedrejado. Ele de perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. Ele agora com autoridade para prender e açoitar, agora ele é preso e também açoitado por falar do amor de Cristo, por falar, das bênçãos, da paz que excede todo entendimento. E então Paulo ele foi o precursor, o fundador dessa igreja ali em Éfeso, uma cidade muito importante da Grécia Antiga, hoje fica ali na região da Turquia. Era uma cidade portuária, muito importante, muito influente. Se você quer aprender um pouquinho mais de Éfeso, vem na escola bíblica que dá tempo. Estamos aí falando a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então é a próxima, talvez a segunda ou terceira aula, mas venha aprender, venha participar, porque cada carta que o apóstolo Paulo escreveu, ela tem uma particularidade. Ela está corrigindo erros, ela está instruindo aquelas pessoas que ali ficaram. É bem provável que o Timóteo, assumiu a direção daquela igreja, e junto com aquele homem de Deus, o Timóteo, veio também Priscila, o seu marido, e também Aquiles, Apolo, Apolo, que foi um cristão convertido, recém-convertido, grego. Então eles estavam ali fazendo a obra do Senhor. E olha a particularidade dessa carta, a importância. Era uma igreja que estava em excedência, era uma igreja que estava crescendo a todo momento, em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio às aflições. A igreja crescia, a igreja se multiplicava. Por quê? Porque ela falava do amor de Deus, da graça que há em Jesus Cristo, do poder transformador que tem para fazer naquelas vidas. E olha,
essa igreja, ela entrou num ciclo muito perigoso, que nós muitas das vezes também entramos e cometemos. Conformismo, comodismo. Ela entrou numa zona de conforto. Ela deixou de falar do amor de Deus. Aí chega lá no livro de Apocalipse, na carta, né, que Deus direcionou para o anjo da igreja, que está no capítulo 2, ela diz: olha, eu conheço as tuas obras, sei que você combate as heresias, sei que você tem combatido os falsos ensinos, eu conheço as tuas obras, mas o que eu tenho contra ti é que deixaste de praticar o primeiro amor. Volta, se arrependa, porque eu tenho bênçãos preparadas para você. Amado, e quando nós começamos a aplicar a palavra do Senhor em nossa vida, a gente vê que algo que a gente praticava, a gente não está mais praticando, a gente deixou de praticar. Então, com esse panorama de fundo, eu quero começar a ministrar um pouquinho, né, se aprofundar um pouquinho mais nesse conselho dado do apóstolo Paulo, né, para a igreja de Éfeso. Amados, em meio às lutas, em meio às perseguições, foi nessa época em que Nero estava perseguindo veementemente os cristãos, estava matando os cristãos em praça, queimados vivos em praça pública. Nero, olha o absurdo, né? Vocês sabem a história, tacou fogo em Roma lá e culpou os cristãos com aquela atitude, para continuar a perseguir, para justificar, né, aquela atitude. A igreja se recuou, a igreja perseguida, a igreja afrontada, ela começou a se esconder, a se esquivar. Quem é que vai, né, dar a cara fácil ali, né, se apresentar? Não, ficava tudo escondido. E Paulo então ele chama Timóteo e fala assim: olha, Timóteo, não é hora de se esconder. É hora de vocês reagirem a essa situação e entender que a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, nas regiões celestiais. Tome posse das armaduras que Deus deixou a seu dispor e lute como um bom soldado. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amados, quando eu estava estudando um pouquinho disso, eu comecei a meditar um pouquinho na história do povo hebreu. A nação de Israel estava acuada ali num vale de nome Elá, sendo afrontada, sendo humilhada por um guerreiro de nome Golias. Esse homem desafiava o exército do Senhor. Ele desafiava um homem. Ele afrontava, ele queria apenas um guerreiro, um homem que lutasse com ele. Davi havia sido acabado de ser separado e ungido rei. Estava ali e o seu pai, Jessé, chama ele: olha, vai até lá no vale, leva mantimento para os seus irmãos. Davi foi de encontro aos seus irmãos
E quando ele chega lá, ele se depara com aquela cena, com aquele desafio, com aquela afronta, com aquela humilhação. E ele parou para pensar e falou: mas quem é esse incircunciso? Quem é esse pagão para desafiar o povo de Deus? Quem é esse que está aí afrontando e humilhando a todos? Todos estavam escondidos, todos estavam temerosos apenas com o som da sua voz. Um homem com mais de 2,90 metros de altura. A Bíblia traz um pouquinho das características desse gigante. E Davi então vai em direção até o rei Saul. E o rei Saul então autoriza a Davi a enfrentar aquele gigante. Saul então tira as suas vestes, as suas armaduras e reveste Davi com aquele traje de guerreiro. Amados, Davi era pastor, Davi não era guerreiro. Ele nem conseguia andar, ele nem conseguia sair do seu lugar, de tão pesada que era aquela armadura. E a atitude de Davi foi: tirou. E ele falou: meu rei, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele entendeu que aquela luta não era dele, não era do povo de Israel, e sim aquela luta era do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Amados, e quantas vezes nós somos afrontados, quantas vezes nós somos humilhados. Isso acontece diariamente. Muito comum acontecer isso no seio da nossa família. Eu já ouvi muito. Isso é muito comum também acontecer no ambiente de trabalho. No trânsito. Que tem hora que a gente quer ressuscitar o velho homem e resolver aquele problema de algum jeito, da nossa maneira, do nosso jeito, alterando o tom de voz, xingando, respondendo, não é verdade? Ou só isso acontece comigo? Dá um nervo santo na gente, não dá não? A gente fica irado. Ah, miserável! O pastor outro dia quase derrubou o motoqueiro. Mas na hora ele se lembrou: Deus que te abençoe, meu querido. Vai com Deus. Hein, Carlos? Quantas vezes a gente é afrontado, nós que somos motoristas de aplicativo, e entra daqueles passageiros mal-humorados, bater na porta, não cumprimenta nem bom dia, e a gente tão educado, bom dia. Mas, amados, aonde nós estivermos, precisamos fazer a diferença. No seio da nossa casa, no ambiente de trabalho, no trânsito, precisamos fazer a diferença. Se revista, se prepare. Por quê? Porque nós estamos em guerra. A guerra já começou. A todo momento nós somos bombardeados com mentiras, com engano, com falsas doutrinas, com heresias. A todo momento nós somos, alvo.
dos ataques do nosso adversário. Mas quando Davi chegou naquele vale de Elá, ele disse: olha, sou eu que vou te enfrentar. E eu não vou contra ti com espada, nem com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele te dará ainda hoje, aleluia, a sua carne, as aves do céu. Amados, Davi ele entendeu, e ele começou a agir segundo aquilo que o Senhor tocou no seu coração. Paulo também lhe deixou um conselho muito lindo, muito maravilhoso, que está em Coríntios, que diz assim: olha, andai em espírito, para não cumprir com a concupiscência da carne, porque há uma luta dentro de nós, há uma guerra pessoal travada dentro de mim, entre eu e o espírito. Uns militando contra o outro, a carne me impulsionando a fazer aquilo que eu não posso, e o Espírito Santo me dando a direção: vai por esse lado, se desvia, se esquiva, aleluia, vai, me abençoa, eu sou contigo, fica firme, não desista, não pare, aleluia, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo falou: olha, aquilo que é para mim fazer, eu não faço. E aquilo que não é para mim fazer, isso eu vou e faço. O que é isso, amados? Muitas as vezes nós damos vazão ao ouvido dos desejos carnais e deixamos a voz do Espírito Santo de lado. A probabilidade de nós pecarmos é grande, é muito grande. Queremos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, usando as nossas forças, usando os nossos argumentos, e não é desse jeito. É tudo no tempo determinado pelo Senhor, as coisas vão acontecer. E o Senhor vai te usar, o Senhor vai te levar a ter experiências que você jamais teve. Tão somente persevere e fique na posição pela qual você foi chamado. Amém? Olha que lindo, Salmo 144, verso de número 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos, aleluia, para a batalha. É Deus que nos capacita, é Ele que nos vai nos impulsionar, é Ele que nos vai dar sua direção, é Ele que está a partir daquele momento no controle da nossa vida. Então deixa Ele conduzir. Deixa Ele guiar. Amados, a Bíblia ela é clara, né? Nesse sentido. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 10, ela fala que as armas diz que as nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular argumentos, sofismas e falsos ensinos. As armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que armas são essas, pastor? Palavra, fé, oração, amor, entre outras. A Bíblia está recheada de armas que o Senhor colocou nas suas mãos. Agora, no tempo certo você vai saber usar elas. Quem está entendendo a glória a Deus? Amados, se Paulo chamou a igreja de Éfeso
para que eles se preparassem. Nós também, como igreja de Cristo, precisamos estar preparados. E você pode até me perguntar para mim, pastor, o que é revestir? Como é esse negócio de revestir das armas espirituais? Revestir é você tomar posse. Revestir é você confiar piamente naquilo que a Bíblia fala ao seu respeito. Eu quero falar rapidamente um pouquinho das 7 armas que o Senhor deixou à nossa disposição. Primeira, cinto da verdade. A verdade revelada na palavra de Deus, Bíblia Sagrada. É a base para a nossa proteção espiritual. Ela nos guia pelo caminho de Deus e nos protege de todas as mentiras e ilusões do nosso adversário. Olha a importância do cinturão da justiça. Sapatos da prontidão. A mensagem da cruz precisa ser anunciada para as pessoas que ainda não a conhecem. Ela revela o amor de Deus e o seu poder transformador em nós. De repente você conhece alguém que precisa conhecer ao Senhor. Mas se você não estiver preparado para responder às perguntas, então é aí que você precisa estar conhecendo a palavra do Senhor. Escudo da fé. Essa você conhece de cor e salteado. O escudo é a nossa fé depositada em Jesus Cristo. Nossa confiança no seu poder. É como um escudo em nossas vidas, com ele tem o poder de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todas as setas que são lançadas na sua direção não te atingirá, porque você estará com o escudo da fé. Por que o inimigo lança dardo? Por que o inimigo lança seta? Eu vou te falar. Porque ele não pode te atingir. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme ao Senhor e os livra. Mas se o inimigo te pegar de guarda baixa, o escudo no pé, meu irmão, você vai ser atingida. Então sempre com o escudo da fé, te protegendo, te dando segurança, te guardando. Amém? Capacete da salvação. Olha que lindo. Protegerá nossa mente de todos os ataques, mentira, pensamentos negativos, preservando nossa mente sadia com poder renovador. Romanos, ao conselho de Paulo, à igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, da sua mente. Aí vem as bênçãos do Senhor. Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na sua vida, precisamos estar primeiramente no centro da vontade de Deus. Amém? Espada do Espírito. Essa é a nossa principal arma com a dupla função: defesa e ataque. Ela revela o caráter de Deus e a sua vontade. Outra arma muito importante e poderosa: oração e vigilância. A oração é essencial para que possamos usar as armas de Deus com eficácia. Ela nos fortalece, traz inteligência, Orem também pelos nossos pastores. É importante.
nos dá cobertura. Paulo pediu aqui a cobertura espiritual. Orem por mim, para que seja dada no abrir da minha boca palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Eu não consigo falar do amor de Deus, eu não consigo pregar, nem nada, me trava a boca. Ore, que Deus vai levantar. Ore, que Deus vai falar. Amém? Considerações finais. Para encerrar, veja a necessidade de estarmos revestidos. Não estamos blindados, amados. Jesus deixou essa observação. No mundo vocês vão ter luta. No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter tribulações. Mas saiba de uma coisa: tenha bom ânimo. Eu venci. Se Jesus venceu, é possível que nós venceremos também. Mas é com luta, é com sacrifício, é com perseverança, é com determinação, é focado, é orando, é vigiando, é colocando Deus na frente, não querendo resolver nada do nosso jeito, da nossa maneira. Ele nos conhece as nossas fraquezas, amado. Ele sabe que nós somos limitados. O inimigo é astuto. Ele vai tentar te atingir de um jeito ou de outro. É importante saber que também nós não podemos derrotar. Ele já foi derrotado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Não é nossa função, é nossa função sim crer piamente na palavra do Senhor. Não subestime o seu inimigo, ele é perigoso. Ele é sagaz. Ele vai tentar e ele não vai desistir. Então resista como um bom soldado, colocando Deus na frente. Um outro ponto muito importante: não superestime o seu inimigo. O seu poder é limitado. Glória seja dada ao Senhor. O inimigo, o poder dele é limitado, mas nós não podemos subestimar. Jesus, sendo o Filho de Deus, foi tentado. Amém? Jesus, sendo o Filho de Deus, foi tentado. Por 3 vezes. E nas 3 vezes que Jesus foi tentado, presta atenção, o inimigo usou a palavra. De que maneira Jesus venceu as 3 tentações? Usando a palavra. Usando a palavra. Amados, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. O maior erro que cometemos, não devido à sua presença, é sim a ausência de Deus. Esse é um erro muito grave que acontece em nós. Superestimamos o nosso inimigo. Eu já estava vindo para cá, para o culto. Dei um tropeção, bati o nariz no... Já é pequeno, né? Bati o nariz no portão. Será que foi o diabo que deu uma rasteira em mim? Não. Falta de cuidado meu. Foi descuido. Estava descendo um degrau para abrir o portão, e aí? Nem tudo que nós tributamos ao inimigo foi ele. Ai, pastor, o inimigo tem se levantado. Calma, será que é o inimigo? Ou é a ausência de Deus na sua vida?
Se Deus é contigo, quem será contra nós? Se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu vai dando glória. Aleluia. Pare de dar crédito indevido ao inimigo. O seu poder é limitado. Mas quando nós estamos revestidos das armaduras do Senhor, quando nós estamos de posse de tudo aquilo que o Senhor deixou à nossa disposição, Ele não vai te atingir, porque o Senhor está no controle da sua vida. Lute como bom soldado valente, esteja firme, cheio do Espírito Santo de Deus, e verá as bênçãos do Senhor sendo derramadas na sua vida. E você vai levantar as suas mãos para os céus e dizer: graças a Deus, graças a Deus, esse mal passou, essa luta teve fim, essa tribulação, o Senhor me deu graça, o Senhor me deu coragem, o Senhor me deu ânimo, eu passei. Tribute ao Senhor a honra, a glória e o louvor divide, porque Ele não divide nada da sua glória com ninguém, não divide. Deus é exclusivo. Quantas lutas, quantas aflições diariamente nós travamos, e muitas das vezes, ao invés de clamar ao Senhor, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a falar: ai, o Senhor se esqueceu de mim. Não, o Senhor não se esqueceu de você, não. Foi nós que esquecemos do Senhor. Ore diariamente, vigia diariamente, e as bênçãos do Senhor te acompanhará. Aleluia. Como diz ali em Deuteronômio, que as bênçãos do Senhor correrão e nos alcançará quando nós nos colocarmos diante da presença do Senhor. Se ouvirmos, se obedecermos, se praticarmos. Quem está entendendo a glória a Deus? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, Pai. Tu conheces cada um de nós, as nossas lutas, as nossas aflições, tudo aquilo que nós estamos buscando diante do Senhor. É preciso, papai, que tomemos posição e nos revestimos de todas as armaduras que o Senhor deixou à nossa disposição, Pai, para que possamos estar guardados, para que possamos estar protegidos, para que possamos estar bem orientados através da Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, passar por esse momento difícil, pelas crises, pelas humilhações, pelas afrontas, mas crendo que o Senhor estará nos dando graça, crendo que o Senhor estará nos controle, crendo que, papai, que o Teu nome será glorificado, exaltado, em nome do Senhor Jesus. Eu oro neste momento, Pai, para que todo mal venha a ser repreendido, para que toda seta, para que todo dardo inflamado do nosso adversário caia por terra, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tome posse dessa palavra, igreja. Se revista, e você verá a diferença que acontecerá na sua vida.